Meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos começar de novo. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, muita felicidade de estar aqui nessa noite, tá? É a primeira vez que eu prego na sede, então vocês vão ver um pouco de nervosismo hoje, tá ok? Mas estou em casa, estou em paz. Quero aproveitar que vocês estão em pé, em reverência à palavra, preciso que vocês abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. Enquanto isso, quero aqui deixar registrado minha gratidão ao nosso pastor pela confiança. Sou da casa, tá? Presbítero da casa, mas sei que também tem pastores que seria um prazer ouvi-los nessa noite. Mas graças a Deus por ter nos permitido uma noite juntos. E eu espero ser digno dessa confiança, tá? Aos pastores, pastor José Luiz, meu pastor José Luiz, pastor José Wellington, pastor Marcos Solon, agradeço a vocês, aqueles que não puderam estar aqui, a minha diaconia, obrigado por vocês estarem aqui essa noite, amém? Vamos à palavra, Mateus capítulo 14, texto muito conhecido, tá? A partir do versículo 13, hoje é quinta-feira, culto dos milagres, ainda culto dos milagres, né? Vamos falar de um milagre conhecido então. A partir do versículo 13, diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar de deserto à parte. Sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Versículo 15. Chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dá-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-mos. Versículo 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Põe a mão assim no seu peito. Vamos orar. Senhor Deus, te pedimos nessa noite que a Tua palavra venha falar com o nosso coração. Que a nossa mente seja transformada segundo a Tua palavra. O que for dito através do pregador, que não for da Tua vontade, faz entrar no esquecimento. Mas aquilo que é o propósito para a Tua igreja, meu Deus, nessa noite eu te peço, já que comece a abençoar a partir de agora através da Tua palavra. Eu que te peço em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Amém. Recebi o convite para ministrar a palavra hoje à noite aqui. E durante essa semana algo me veio ao coração acerca desse texto. É um texto muito conhecido. É um texto muito pregado, muito ensinado. Aqui já foi tema de escola bíblica. Não, aqueles que ainda não me viram pregar, não se surpreendam. Eu não tenho intenção de querer enfeitar a palavra, de trazer algo que vocês não leram, principalmente de um texto tão estudado, tão lido, tão conhecido. Seria bobagem minha entender que poderia trazer algo de diferente do que vocês já possam ter ouvido. Mas também eu sou um tipo de pregador que não costumo forçar demais. Vocês provavelmente não vão me verão levantar a voz, a não ser que o Espírito Santo me faça levantar a voz. Mas eu creio que a palavra de Deus é uma palavra que ela vai conseguir gritar aí dentro do seu coração. Ela vai conseguir gritar aí dentro de uma forma que você não vai conseguir ficar calado. A palavra de Deus diz em Apocalipse que a palavra de Deus deve ser comida como um livro. Que as folhas devem ser comida. Para que esse amargor no peito seja algo que precisa ser remoído. Precisa algo que precisa ser alimentado, mas também tem que deixar a marca do que foi lido, do que foi entendido.
Então, meu intuito hoje não é levantar a voz, mas deixar que o Espírito Santo grite em você. Esse texto me veio à mente essa semana, porque nós estamos agora numa campanha nas terças-feiras dos 12 cestos cheios. E basicamente o texto que mais traz entendimento sobre esses 12 cestos seria justamente o texto que nós acabamos de ler. E essa semana, pensando muito a respeito dela, antes do convite da pregação, e me veio muita coisa, muito questionamento acerca disso. E eu gosto de ficar ali pensando e pedindo para que Deus me traga um entendimento acerca de algo que Ele queira falar comigo, ou que Ele me prepare para falar com alguém. E eu não entendia porque Deus me falava tanto acerca desse texto, sobre situações que precisavam ser revistas, repensadas. E é engraçado porque assim eu tenho um certo posicionamento. Quando eu entendo que a palavra de Deus chegou ao meu coração, mas que não é um entendimento meu, eu tenho que entender que ela vai começar a me questionar. Ela vai começar a me fazer pensar em algo de uma maneira que eu ainda não pensava. Há poucos dias atrás eu estava conversando com o irmão aqui na igreja, e eu falava com ele sobre a questão dos milagres na igreja, e eu creio nos milagres, tá? Creio na prosperidade, eu creio que a igreja de Deus precisa ser próspera, mas da forma com que nós somos ensinados aqui nessa igreja. Não é a prosperidade de forma avulsa, de qualquer maneira, com entendimento fraco e com entendimentos que vão fazer com que pessoas inclusive venham a pecar ou questionar a Deus acerca de algo que foi prometido, mas que Deus nunca deu aval da promessa. E eu falava com ele, e isso me preocupa muito, porque hoje o que nós vemos em algumas pregações, muitas pessoas viciadas a não estar em comunhão na igreja ainda. A pandemia ajudou muito isso. E as pessoas estão se acostumando a querer cultuar em casa pela internet. É uma possibilidade quando se há necessidade, eu entendo. Mas quando se tem a possibilidade de estar junto, em comunhão, cultuando a Deus, isso precisa ser considerado. E eu falava com ele que uma coisa que se ensina muito hoje, que tem se ensinado demais, é que alguns pregadores estão ensinando a igreja a se preparar para ficar no mundo e não para ir para o céu. Os milagres que se ensinam é para que as pessoas cada vez mais queiram estar aqui. As promessas de carro novo, de casa nova, de emprego do ano, de salários milionários, são tudo para aqui. E mais pouco se ensinam do milagre de estar na glória, na presença de Deus. Então, cada vez mais as pessoas estão querendo estar aqui. Eu estava fazendo um estudo sobre um pregador que eu admiro demais, a palavra que ele ministra, muito bom. E ele falava sobre Apocalipse, que é a minha paixão. E ele entrou no texto do Apocalipse, mas quando chegou no momento em que ele falava sobre arrebatamento, ele falou: tá, eu creio no arrebatamento, mas eu não queria ele agora. Ainda tem muita coisa para fazer aqui. E ali, para mim, tudo que eu tinha visto sobre o que ele vinha falando, eu comecei a botar uma pausa. Eu preciso analisar o que ele está me dizendo. Porque não tem como você ter sido alcançado pela graça de Deus, você ter a convicção da sua salvação, ter a certeza de que a sua salvação veio através de um ato de amor de Cristo naquela cruz, com chicotadas e com toda a dor, e mesmo assim Ele fez simplesmente para que você fosse salvo, e você tem essa convicção, e que você não deseja estar com Ele. Domingo passado nós estávamos aqui no culto de Santa Ceia, e o culto de Santa Ceia me toca demais, porque é um culto que eu entendo que é um culto em que Deus abre um pouco a cortina da graça, da glória, e diz assim: deixa eu mostrar para eles como vai ser lá. Deixa eles entenderem um pouco o que é que vai ser lá. Porque no domingo nós estamos no culto de Santa Ceia, e todo culto de Santa Ceia existe uma coisa que poucos entendem. É um ensaio do que será na glória, porque a palavra de Deus diz que Jesus é aquele que vai nos servir na glória.
Mas no domingo aqui pela manhã, provavelmente tinham policiais. Provavelmente. Tinham pessoas que podem ter sido, inclusive, ex-presidiários. Provavelmente tinham médicos. Provavelmente tinham pacientes. Tinham pessoas que já tinham aceitado a Cristo, como tinham pessoas que estavam afastadas de Cristo. Todos juntos. E todos comendo da mesma mesa. O emprego do médico naquela noite não era mais importante do que o emprego do pedreiro que passou o dia batendo laje. A culpa daquele homem que fez com que ele buscasse a Cristo não era mais necessária diante daquele homem que simplesmente por amor aceitou a Cristo. Era a mesma mesa, todos participando do mesmo pão, do mesmo vinho, do mesmo Cristo, da mesma salvação. Essa é a mesa da ceia. Esse é o descortinar. Mas voltando ao nosso texto, dentro dessa ideia da preocupação que se tem, dessa prosperidade desenfreada e mal entendida, algo me chama a atenção nesse texto quando eu começo a pensar na relação dos milagres, do pães, e todo mundo fala do pão e do peixe, do pão e do peixe, mas esquecem que tinham cestos ali que precisavam ser trazidos. Esse texto é interessante porque ele começa por um momento em que Jesus vem de uma tristeza. Ele recebe a notícia, no versículo que nós lemos de início, no versículo de número 13, a Bíblia diz que Jesus recebeu uma notícia triste. Foi a notícia que João Batista havia sido morto. A morte de João Batista, morte trágica. Para quem não teve a possibilidade de ler a respeito ainda, João Batista ele é preso por Herodes Antipas, o tetrarca, porque simplesmente Herodes Antipas se casou com a sua cunhada, que era também sua meia sobrinha. E João Batista, sabendo disso, começou a falar a respeito e começou a questionar a ele acerca de se casar com a própria cunhada, a mulher do irmão. E a Bíblia diz que João Batista, se você olhar o capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 12, vai falar sobre esse processo e vai dizer que João Batista era contrário à ideia de Herodes e questionava que ele não poderia se deitar com a mulher do seu irmão. Para que João Batista não continuasse falando aquilo, Herodes o prende, amarra. A sua cunhada, agora esposa, Heródias, também com ódio, começa a querer que João Batista fosse morto, assim como também Herodes. Mas João Batista já tinha seu ministério conhecido, já era profeta reconhecido, e não poderia mais ser morto daquela altura, porque ia causar uma comoção muito grande no povo de Israel. Então Herodes tenta mantê-lo apenas preso. Numa noite de aniversário de Herodes, a sua sobrinha, filha, agora já não se dá mais muito para se entender a questão da família, mas a filha dela, de Heródias, com o meio-irmão de Herodes, e aquela sobrinha de Herodes, o tetrarca, o Antipas, dança muito bem, e ele, na presença de tribunos e de governantes, faz uma promessa na mesa a ela e diz: dançou muito bem e eu te darei um presente, escolhe o que você quiser, ainda que seja metade do meu reino. Pede e assim será feito. Mateus não relata isso, mas Lucas diz que a menina se aproxima da mãe e pergunta: e agora o que é que eu peço? E a mãe diz: pede a cabeça do profeta. Pede a cabeça de João Batista. E a menina volta até Herodes e pede a cabeça de João Batista em um prato ou em uma bandeja. E ele se entristece, se preocupa, mas pela promessa manda fazer. Esse é todo acontecido. Essa é a morte de João Batista, degolado na prisão por um capricho de um adolescente. Jesus recebe essa notícia. E enlutado, entristecido, ele
precisa ficar um pouco mais distante. E a Bíblia diz que ele, ouvindo essa notícia, ele chama os discípulos, entra no barco e vai para um lugar deserto. Era muito provável que Jesus estava muito triste com aquela situação, com o que veio acontecer com João Batista. Mas a Bíblia diz que com íntima compaixão, com grande compaixão, Jesus, quando vê a multidão que descobre onde ele está e começa a buscá-lo, ele começa a abrir mão do seu próprio luto e começa agora a fazer milagres com aquele povo. Começa agora a cuidar das doenças e começa a curar a doença e começa a fazer milagre. Eu quero trazer essa palavra quando eu estava estudando para ter a confirmação de Deus. Para que essa fosse a palavra ministrada, Deus me botou no coração que eu devo dizer para vocês isso. Ainda que tenha causado a dor dele, ainda que tenha causado todo o sofrimento, ou ainda que o próprio Jesus tenha dito que ele precisou participar do cálice, que outros não poderiam participar, ainda assim, ele continua olhando para você. Mesmo assim, ele vai continuar olhando para suas necessidades. As suas doenças vão ser curadas. A sua necessidade vai ser atendida, desde que você entenda que precisa mudar. Sei que hoje não é culto de doutrina. Não vou entrar no culto de doutrina. Mas quando eu pensei no milagre, quando eu li o milagre, me chamou a atenção os cestos vazios que precisavam ser trazidos também. E na campanha dos 12 cestos cheios, Deus me fez entender que existem pessoas na nossa igreja que têm participado da campanha e que já está frustrado antes mesmo da campanha terminar. Simplesmente porque criou uma expectativa em cima de situações desse ano e que já deram errado. E eu comecei a perguntar a Deus o que pode ter acontecido. Está na campanha, eu creio nos cestos cheios. Eu creio que Deus tem uma palavra de vitória para essa igreja. Eu creio que a palavra de Deus vai fazer mudança nessa igreja. Eu creio porque Deus já me mostrou coisas acerca dessa igreja que eu não consegui me controlar. Eu sou muito controlado em cima das coisas que eu falo. Eu conversei com o pastor José Luiz, com alguns irmãos da diaconia há poucos dias, que em um dos momentos mais difíceis da nossa igreja, em que estava mais vazia na época da pandemia, eu estava sentado nessa bancada e Deus me olhou, me fez olhar as cadeiras vazias. E num lance muito rápido, Deus me fez ver essa igreja lotada. Lotada. De pessoas querendo entrar e já não tem mais possibilidade de ter cadeiras para que elas sentem. E Deus me falou, vai chegar isso. Será assim. Eu sou muito controlado, gente. Se vocês me conhecessem um pouco mais de perto, vocês entenderiam que eu sou muito controlado com isso. E naquele dia eu não consegui me controlar, chamei o pastor e falei, prepara, pastor. Fique em paz, Deus está no controle. Quem estava aqui no culto do dia 31, sabe o que eu estou falando. A necessidade da diaconia de correr, colocando cadeiras para poder conseguir comportar mais pessoas. Pessoas que ficaram embaixo da tenda querendo participar do culto. E ainda assim Deus me falou, não é para um culto, é esta igreja. Prepara pessoas nessa igreja porque eu tenho um plano para ela. E muito tempo depois, o pastor pregando aqui em um outro culto, já no mais do dia 31, mas no primeiro culto do domingo deste ano, primeiro domingo deste ano, Deus usou ele em revelação e ele falou as mesmas coisas que eu tinha dito, não a ele, mas a outras pessoas. Deus, vamos parar de entender que Jesus é um Deus limitado, que é um homem limitado, que é um profeta limitado. Ele é um Deus completo. No dia que você conseguir entender isso, o seu cesto que está cheio de coisas que não te trazem bem, vai começar a ser esvaziado para que esses pães e peixes, para que o milagre da tua casa, para que o milagre do teu trabalho, para que o milagre da sua vida seja mudado. Existem cestos cheios na sua vida que não podem ser cheios dessas coisas. E como eu falei, a primeira coisa que me tocou e que falou comigo foi justamente a questão da murmuração. Existem pessoas que não conseguem ser abençoadas e ter seus cestos cheios porque param para murmurar.
Param para murmurar, para entender, porque gostam de dizer que Deus, pastor, não está preocupado com a sua dispensa. Que Deus não está preocupado com o seu trabalho, não está preocupado com o seu estudo. É como se Jesus estivesse preocupado apenas com a sua salvação. E no texto que nós lemos, eu não preciso citar outro, mostra que ele se preocupava com a multidão. Ele se preocupava e se preocupou com os milagres. Mas na hora da fome, na hora de dispensar as pessoas para comerem, ainda assim, ele quis suprir aquelas pessoas. A tua necessidade, que às vezes você pode pensar que não é importante para Deus, hoje Deus manda te dizer, é importante. Aquilo que você pensa que não vai pedir a Deus, porque Deus não vai se importar, eu estou dizendo hoje, debaixo da autoridade da palavra, não é minha. Passa a procurar Ele, porque hoje Ele está disposto a te entregar. O maior problema nosso é querer botar preço nas coisas dos outros, colocar preço nos milagres dos outros, murmurar que Deus não é Deus para... E Jesus não está se preocupando com isso, como se Jesus fosse limitado a isso. Entramos no risco de um grande pecado, que é o pecado da justificação, que é quando você entende que Jesus não tem necessidade na sua vida em determinado ponto. É interessante que quando nós pecamos, muitas vezes nós queremos dizer, mas o pecado só veio por esse motivo. Não, não faz isso não. Reconhece que pecou. Reconhece que Jesus é que vai justificar, você não precisa justificar mais nada. A cruz já está lá e está vazia, porque Ele já está pronto para te justificar. Se você é uma dessas pessoas que está murmurando que as palavras de bênção não é o que Deus está preocupado, hoje eu vou te dizer, esvazie esse cesto. Tira a murmuração dele, libera ele, porque Deus tem algo para te entregar e Ele está ocupando espaço. Um outro cesto que nós precisamos esvaziar é o cesto dos traumas. Você crê que Deus vai fazer um milagre, mas tem traumas que você ainda tem que tirar de lá. Existem traumas que vão te impedir de reconhecer a bênção quando chegar. Existe um caso, uma situação que aconteceu comigo quando eu era adolescente, que hoje é engraçado, tá? Mas eu era sempre a minha casa era a casa menos abastada, a casa mais humilde da minha família. E eu era aquele sobrinho que as tias, todo final de ano, juntavam os sapatos e as roupas dos primos, que usou durante o ano, para levar para minha casa, porque eu ia usar. O sapato que o primo usou durante o ano na escola, era o sapato que eu usaria no meu próximo ano, na minha escola. E eu dizia para minha mãe, quando eu começar a trabalhar, que tiver o meu dinheiro, eu vou ter o dinheiro para comprar o meu sapato. Durante um tempo na minha vida, muito do meu dinheiro era pagando fatura de cartão de tanto sapato que eu comprava. Eu comprava tênis dos mesmos modelos com cores diferentes. E um dia eu entendi, não é possível, eu estou comprando tênis, estou jogando tênis fora, que os tênis se desgastavam sem uso. E eu entendi, não é possível que eu estou jogando dinheiro fora sem necessidade. E aí Deus falou comigo e me fez lembrar, trauma. Esquece isso. Você já está abençoado, você já tem o suficiente para você. Para que isso? Isso é desperdiçar a bênção que eu já te dei. Era um trauma que eu precisava de ser tirado. Um outro trauma, eu nunca passei fome na minha vida, graças a Deus. Mas eu sei que é passar necessidade. Sei. Tem diferença? Tem. Minha mãe nunca me deixou faltar o que comer. Mas eu nem sempre poderia comer o que eu queria. E quando eu ia na casa de um menino, que o menino comia um pão, que tinha um queijo e um presunto dentro, meu irmão, eu quase pecava. Porque eu tinha muita vontade e eu olhava e dizia, quando eu trabalhar na minha casa, a geladeira vai ser lotada de queijo e presunto. E eu vou comer muito queijo e presunto. Vou matar a minha vontade. Deu para ver que matei a vontade. Mas hoje, graças a Deus, de forma educada, de forma sábia,
Não abro mão do que eu quero, desde que Deus tenha me dado aquilo que eu pedi. Não tem por que ter avareza. Mas os traumas que me fizeram atrasar algo que poderia ser melhor na minha vida, precisam ser tirados. E o que é que te traz trauma? O que é que te faz traumatizar? O que é que te faz largar a faculdade no meio do curso? O que é que te faz desinteressar do emprego que está dando certo, mas por um momento perdeu a graça? O que é que te traz trauma num relacionamento que está dando certo e que Deus abençoa, mas que de uma hora para outra você desgostou do outro? Qual é o trauma que te traz? Que você carrega dentro desse cesto que hoje precisa ser esvaziado. Um outro cesto que precisa ser esvaziado é o cesto da mágoa. O que é que tem ainda te magoado? Por que você escondeu esse perdão aí dentro e não tira ele e entrega para quem é de direito? Para quem você precisa entregar esse perdão ainda hoje? Para quem? Eu sei que são palavras muito ouvidas e muito ditas, mas existem bênçãos na sua vida que Deus vai fazer você compartilhar com aquela pessoa que hoje você se entristece com ela. A tua salvação já foi entregue para isso. Deixa eu te falar uma coisa, você hoje é salvo para aquela pessoa que você se entristece com ela, você conseguir pegar a sua salvação e provar para ela que ela também pode ser salva. Eu convivi com uma prima durante anos, na casa eu, ela e minha avó. E durante anos eu não falava com ela dentro da minha própria casa, não falava com ela. E eu era o queridinho da minha avó, então tudo que eu fazia, minha avó dava brecha para que eu fizesse o que eu quisesse. E eu gostava demais disso. E eu nunca me importei em ter que pedir perdão, ou saber o porquê que a gente brigou. E eu sabia o motivo da briga, e eu sabia que era uma idiotice, mas era uma grande idiotice. Mas eu entendia que não precisava fazer, porque não foi eu que errei, então não tem por que procurar ela. Mas um dia Deus me fez entender que Ele me perdoou. Um dia Deus me fez entender e experimentar um prato chamado perdão. E eu agora precisava mostrar para ela que era bom. E um dia, num culto, Deus me chamou naquele culto de forma muito clara e me mostrou ela e falou, vai resolver com ela. Não deixa isso acontecer mais. E eu lembro que próximo foi o aniversário dela, eu comprei uma caixa de chocolate. E eu falei, não, hoje eu vou entregar o chocolate a ela, e vou dar feliz aniversário para ela, quero ver a reação. E eu lembro como se fosse hoje, que eu cheguei, passei por ela, pela porta, indo trabalhar, e entreguei, falei, feliz aniversário, e ela esticou a mão, recebeu, botou na mesa, obrigado. E eu saí naquele dia, mas saí naquele dia com leveza, ainda que, porque a forma com que ela agradeceu não me magoava mais. Meu cesto já estava vazio, já tinha passado. Hoje, essa minha prima aceitou a Jesus. Não hoje, tá? Mas hoje ela é salva. Hoje ela é uma pessoa que lê a Bíblia, que ensina crianças na igreja. Que passa por um momento de dificuldade físico, mas é uma pessoa que depois daquela minha atitude, ali ela começou a querer entender que Deus foi esse que mexeu com esse homem. Por que ele, tantos anos me magoando, e eu comecei a magoar de fato, e porque naquele momento eu decidi que eu não queria mais isso. E ela queria saber que Deus foi esse. Começou a frequentar a igreja, aceitou a Jesus. Hoje, não mais minha prima, hoje é minha irmã. Mas era um cesto que eu precisava esvaziar. E você, quem é a pessoa hoje? Fecha o olho um pouco, bota a mão no seu coração e fala com Deus hoje. Agora fala com verdade e faz o compromisso agora. Fecha teu olho agora e começa a pensar e pedir a Deus, Deus, se tem
essa pessoa que eu preciso procurar me mostra hoje. E pela confirmação, pelo que o Espírito Santo falou comigo naquela noite, que me fez entender que eu precisava corrigir, que hoje o mesmo Espírito Santo hoje fale com você, ele mostra essa pessoa. Mas não pede isso por pedir, pede isso com compromisso. Pede isso com a certeza que você vai ter uma atitude em relação a isso. Não deixa que esse perdão lá guardado, debaixo dos panos, te atrase e deixa você cheio de coisas ruins, de mágoas. Porque isso vai apodrecer, vai te trazer uma doença. Não te fará mal. Não vai te fazer bem, vai te fazer mal. Libere isso hoje. Qual é o teu cesto que precisa ser esvaziado? A palavra será rápida, tá? Não vou demandar tempo. Existe um cesto que precisa ser esvaziado. Fica de pé. Esse eu preciso falar com vocês de pé. Existe um cesto que precisa ser esvaziado. Baseado no que a palavra de Deus diz, que Jesus, quando estava na cruz, a frase dele foi: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Enquanto Jesus orava no Monte das Oliveiras, a palavra de Deus diz que ele falava que a carne é fraca. Embora o Espírito seja forte, esteja pronto, a carne ainda era fraca. Algumas pessoas dizem que aquele texto, que aquela parte que Jesus está falando, é porque ele não teria a força suficiente, embora soubesse de toda dor, ele não tinha convicção que ele estaria disposto àquilo, a todo aquele sofrimento. Esse texto não quer dizer isso. O texto quer dizer que o que Jesus se preocupou era com o momento da cruz. Aquele cálice que Jesus experimentou foi o cálice da ira de Deus. Tá, mas ele era filho e era inocente. Mas os seus pecados estavam sobre ele. E naquele momento, Deus não poderia mais se aproximar do próprio filho. Esse cesto nós precisamos esvaziar. E ele precisa ser esvaziado a todo momento. Que é o cesto do pecado. Se há algum pecado que está te impedindo que o seu cesto seja cheio, abre mão dele hoje. Não faz necessidade. Não guarda aquilo que não te agrada. Aquilo que não agrada a Deus. Tá, mas... Não, meu irmão, mas não chega a ser um pecado, é só um problema. Dá um nome verdadeiro a ele. Não finge que ele é outra coisa que ele não é. Ele é pecado e trata como pecado. Não trata como algo que pode ser corrigido a qualquer momento, porque se fosse, você já teria corrigido. Trata como ele tem que ser tratado. Tira ele de você. Lembra do sangue de Cristo na cruz e tenha certeza que ele é suficiente para te redimir desse mal. Esvazia, tira de você. Não deixa, porque as bênçãos de Deus não poderão chegar até você enquanto esse pecado estiver aí dentro, tirando o teu direito de receber essa bênção. Isso vai te trazer vergonha. Deus não vai te trazer essa bênção porque vai te envergonhar. Eu vejo homens e mulheres em que dizem que Deus vai abençoar, ou então, inclusive, pessoas que dizem assim, mas Deus abençoou, mesmo pecando, está ali, está pecando, e Deus abençoou. Olha o final dele qual vai ser. Não deixa o pecado desperdiçar aquilo que Deus tem para te dar, porque Deus tem para te dar o melhor. Em Jeremias 29:11 diz que Deus tem o melhor para você. Não se importa com o que digam. Não se importa com o que digam que você merece ou que não merece. Não importa. O que importa é que Deus diz a seu respeito.
E eu tenho a convicção que eu estou falando isso aqui baixo da autoridade do sangue de Jesus. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo falou comigo nessa noite algo que eu precisava passar para vocês. Tira esse pecado desse cesto. Tira isso daí. Busca a presença de Deus e pede a Ele: Deus, eu vou te entregar esse cesto, eu quero te entregar. Eu vou esvaziar. E diz assim: me dá. Me dá. E eu tenho a certeza que vocês terão testemunhos muito grandes para entregar, depois do que Deus vai fazer na sua vida por causa disso. Não pensa que isso é uma forma de agradar. Deus não precisa se agradar disso. A graça de Deus já é o motivo pelo qual você já é amado por Ele. A graça de Deus já é algo que já te alcançou. Não deixa que o pecado te faça não acreditar naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou encerrar, mas antes eu quero contar para vocês um testemunho de um pastor que eu admiro muito. Ele faleceu alguns anos atrás. E ele tem a sua biografia escrita num livro, não sei se alguns de vocês já leram. O livro chama A Cruz e o Punhal. Pastor David Wilkerson. Com certeza o pastor Zalice conhece. Se vocês não leram, leiam. Leiam. O livro é lindo. E o livro traz um texto, talvez seja o texto mais forte daquele livro. Que ele fala que ele encontrou um delinquente, um jovem, chamado Nick Cruz. Deus preparou algo para aquele homem, assim, indescritível. David Wilkerson um dia chega no julgamento de jovens delinquentes que tinham a prática de matar outros jovens com tacos de beisebol. E Deus diz: vai lá e prega para esses jovens. E no julgamento, David Wilkerson chega e os jornalistas perguntam: o que é isso na sua mão? E ele fala: isso aqui, isso é a minha Bíblia. E todos tiram fotos de David com esse posicionamento. E David, do interior, não sabia o que estava acontecendo. E naquele dia, os jornais disseram que o pastor do interior foi criar arruaço em prol daqueles delinquentes no julgamento. Ele volta para sua cidade envergonhado. Alguns meses depois, Deus diz: volta. E você vai buscar os adolescentes. E quando David para em Nova York, na segunda vez, agora desacreditado, porque não conseguia entender porque Deus fez aquela vergonha a ele. Um delinquente, um jovem, que conhecia todas as gangues, se aproxima do pastor David e fala: o senhor é aquele pastor do julgamento, né? E ele, envergonhado, fala: é, sou eu. Ele fala: você é dos nossos. As gangues querem te conhecer. E esse foi o caminho pelo qual Jesus levou David Wilkerson a pregar para grandes gangues de Nova York e a converter jovens naquele ano. Mas um jovem era especial, Nick Cruz. David, na sua biografia, ele diz que entrou em um local em que os jovens, Nick era líder de um desses grupos, e que ele entrou num local escuro, um mau cheiro, em que jovens se drogavam, e Nick não falava nada, e ele encostou naquele dia, ele falou: hoje eu prego para esse homem. Ele chegou para Nick e falou: Jesus te ama. E disse que Nick olhou para ele e falou: não quero ouvir o Senhor Jesus. E ele diz: mesmo assim, Jesus te ama. E Nick se levantou e puxa o canivete, e David continua e diz: Jesus te ama. E Nick responde: se você falar mais uma vez, eu te corto em pedacinhos. E David respondeu: oh, aleluia.
ainda que você me corte em 1000 pedaços, cada um dos pedaços ainda te dirá: Jesus te ama. O pecado daquele jovem naquele dia, ele entendeu que o amor de Deus sobre a vida dele era maior que qualquer pecado que ele poderia guardar. Por quê? Por que abrir mão desse pecado? Por que abrir mão dos traumas? Por que abrir mão de tudo isso que eu falei aqui? Das murmurações, para que abrir mão das palavras contrárias, da minha incredulidade? Por que abrir mão disso tudo? Porque Jesus te ama. E ainda que todos digam não ama, eu te garanto, Jesus te ama. O amor de Deus te alcançou. Nessa noite o amor de Deus já te alcançou. A graça de Deus falou com você nessa noite. Eu tenho convicção disso. Tira o que não presta. Dá valor a esse amor de Deus e enche o cesto de amor. Não se preocupa quando alguém disser para você: culto de doutrina, enchendo o cesto. Não importa o que digam, o que importa é o que Deus disse a você. Ele vai fazer milagre. Seus cestos serão cheios. Simplesmente porque Ele te ama. A graça de Deus diz que Ele te ama independente de você tentar agradá-lo e não conseguir. A graça faz com que Ele te ame independente do que você vai fazer a respeito. A diferença é que a graça também vai te comover a corresponder a esse amor de Deus. Amém? Pastor Zé Luiz, eu vou orar por sua vida. Eu não sei se há alguém entre nós que ainda não aceitou a Jesus, ou que está afastado, mas ouviu hoje essa palavra e a graça falou ao seu coração. Como eu disse, a minha voz dificilmente ela vai ser alterada, mas eu sei que o Espírito Santo grita aí dentro. Tem alguém entre nós que quer aceitar a Jesus hoje ou quer reconciliar? Levanta a mão. Deixa eu orar por você hoje. Você que está assistindo através dos vídeos das redes sociais, do YouTube, do Facebook, escreve com letras garrafais: eu aceito a Jesus. A mídia vai ver e vai nos trazer esses números. Mas se aqui houver pessoas que quer fazer essa reconciliação com Ele, ou que aceitar a Jesus hoje à noite, levanta a mão. Não tem ninguém? Posso orar por você? Posso pedir para Deus te ajudar a esvaziar? Porque às vezes podem estar pesados e alguém precisa te ajudar a levantar ele para jogar isso fora. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir nessa noite, meu Deus, a complementação da que a palavra foi ministrada nesses corações. Aquelas mentes, os corações, meu Deus, que entenderam o teu chamado nessa noite e o propósito da tua palavra, falando a cada um deles. Eu quero te pedir, meu Deus, hoje, a convicção da tua palavra. Mas também eu quero te pedir, meu Deus, a força, para que meus irmãos, meu Deus, possam entender a necessidade de esvaziar esses cestos que serão cheios dos teus milagres. Serão cheios, meu Deus, dos teus planos. Serão cheios, meu Deus, de situações que vão te engrandecer, mas que também trarão a eles a paz, a alegria e a certeza do teu amor na vida deles. Eu quero te pedir, meu Deus, nessa noite, que eles tenham a certeza que vão te entregar esses cestos, e em troca do que tem lá de ruim, o Senhor entregará bênçãos em que eles não esperam mais. Eu creio, meu Deus, que o Senhor Deus te surpreende. Então surpreende, meu Deus, o que eles estão entendendo hoje, ainda que essa mensagem não tenha chegado ao seu ápice na sua mente e no seu coração, em seu entendimento. Eu quero te pedir, meu Deus, ainda assim, comece a preparar.
Começa a mostrar a eles. Começa, meu Deus, a mostrar. Oh, aleluia. Deus tem me mostrado o que vai fazer com vocês, gente. Aleluia. Começa, meu Deus, a fazer um rebuliço no meio dessa igreja. Começa a trazer, meu Deus, essas pessoas a certeza, meu Deus, que o Senhor é um Deus que tem planejado algo muito grande para a vida de cada uma delas. Cumpre, meu Deus, o teu propósito na vida delas. Faz, meu Deus, a tua vontade, segundo o teu querer na vida de cada um de nós. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.